Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a segunda parte dos itens que compõem a escala OSI. Que escala é essa? É a escala de identificação de sinais de autistas em bebês. Mas olha, se você não viu o primeiro vídeo da gente, é importante que você volte lá e assista, porque ele vai falar dos 10 primeiros itens e aqui a gente vai complementar a escala com os outros 9. Eu sou o Cadu Lins, diretor-geral do Instituto do Autismo, e estou aqui hoje para tirar essa angústia de você ali que está meio sem saber alguns comportamentos do seu filho. Será que são, será que não são? Acompanhe esse vídeo. Marca aqui alguém também que você acha que está nessa mesma situação e tenho certeza que a gente ao final desse vídeo vai ter esclarecido muitas das suas dúvidas e você vai ficar um pouco mais tranquila em relação a esse diagnóstico. Se você identificar, a gente vai trabalhar com as intervenções terapêuticas. Se não foi, tirou de você essa dúvida. Vamos nessa? Nosso próximo item é a reatividade comportamental. O que é isso, Cadu? A reação da criança ela tem que ser coerente com aquela situação que acabou de acontecer. Seja você colocou ela no berço, você brincou com ela, ou não pode ser uma reação nem hipo nem hiper. Em outras palavras, nem pode ser exagerada demais, nem pode ser apática demais. Essa é a questão. Quando você interage com seu filho, seja colocar no berço, seja na hora da comida, seja do brincar, ele tem alguma reação que você considera apático demais para aquilo, era algo que você deveria estar comemorando com ele e de repente você nem percebe uma reação, ou ele passa horas brincando, comemorando aquilo, é uma reação exagerada também. São comportamentos que a gente precisa prestar atenção. Apatia demais ou exagero demais em relação a algo que aconteceu. Nesse item aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre o interesse e prazer partilhado. O que é isso? Seu filho interage com você na hora que ele comemora alguma vitória, ele te devolve o objeto que você deu a ele para ele conseguir aquela vitória, ou ele vai brincar sozinho comemorando? Um grande exemplo vai ser isso aqui, ó. Bolinha de sabão. Você deu esse objeto a ele ou colocou na mãozinha dele e soprou junto com ele. Vamos lá. Opa, dessa vez consegui. E na hora que ele está comemorando, ele pega o objeto e vai brincar sozinho, ou ele devolve para você para fazer mais, para comemorar mais? Ele partilha com você o interesse por essa comemoração, seja uma bolinha de sabão, seja na hora que chuta uma bola, seja na hora que está brincando com um carrinho. Se ele faz isso, é um sinal de um desenvolvimento típico. Se ele não faz, se ele prefere comemorar sozinho, ele não partilha desse interesse, dessa brincadeira, é algo que a gente precisa ficar atento a isso, tá, gente? Opa, estourei. Nesse novo item que a gente vai conversar agora, ele se chama transições. Eu peguei até 2 brinquedos aqui para exemplificar, mas a gente vai ter vários outros exemplos. Ele aceita trocar de brinquedo. Você está brincando com ele, com esse brinquedo aqui, e de algum tempo para cá, por algum motivo, você quer trocar para esse. Você aceita, ou ele não aceita trocar de brinquedo, ele sempre quer o mesmo. Isso serve também para trocar fralda. Ele topa trocar fralda, lembrando, estamos falando de um bebê, não pode ser que aquele comportamento seja novo para ele e ele não esteja acostumado. Então talvez não é que ele não aceite, ele só não está acostumado. Mas com o tempo isso deveria ficar um pouquinho mais natural, tá? Seja trocar de brinquedo, trocar de brincadeira, trocar fralda, trocar de ambiente. Se ele tem dificuldade de aceitar as transições, é algo que a gente precisa ficar atento. Com o tempo é para isso ficar mais natural. Seja numa creche, ele vai para uma crechezinha nova, trocou o pessoal, trocou o ambiente, trocou a tia que vai cuidar dele, a pessoa. Ele estranhar é normal, gente. Mas com o tempo aquilo deveria ser mais natural. O mesmo segue na sua casa, se sempre a mesma pessoa faz algo, mas ela tem sempre dificuldade nas transições de atividade, seja ela de brinquedo, seja ela de roupa, seja ela de fralda, a gente precisa abrir os olhos para isso também. O item que a gente vai falar agora é o controle motor. Item que muitas vezes as famílias vêm me procurar porque o filho está com dificuldade em andar, está demorando a andar. Ele está com falta de força nas mãos ali para poder segurar um objeto. Seja um talher, seja
um brinquedo, que aí pode ser uma questão já de hipotonia, que é isso, falta de força na mãozinha, falta de... o cérebrozinho não tá mandando a informação pro membro na hora de segurar aquele objeto, tá? Isso tudo pode estar acontecendo. Então, aqui do lado direito, ó, vai aparecer agora uma escala, mais em relação ao andar, ao ficar em pé, ao engatear, e aí você tem que dar uma olhada se o seu filho tá conseguindo seguir esse espaço. Por volta de 1 ano, ali 12 meses, ele deveria estar ficando em pé com auxílio. E aí, ele não faz isso ainda? Calma. Antes de tudo, reflete. Você tem estimulado ele a fazer isso? Ou na hora que ele está engateando ali, tentando e começa a chorar por algum motivo, você vai lá e já tira ele do chão, sem nem tentar resolver onde ele está? Ou na hora que ele começa a andar e cai um pouquinho, você já fica... Estimular aprendizado, desenvolvimento motor faz parte, gente. Ele vai cair um pouquinho, vai segurar, faz parte do... Obviamente, você não pode deixar ele correr perigo, tá? Mas deixa ele, estimula ele um pouco. Caso você esteja fazendo isso, que eu espero que você esteja, e ele não está conseguindo seguir esse marco aqui de desenvolvimento, então fica atento. O desenvolvimento motor atípico é um dos sinais que podem caracterizar o autismo, sim. Ainda na questão motora, vamos falar agora do próximo item, que são os movimentos motores atípicos. Esses vão ser mais caracterizados até por movimentos que no futuro pode até virar um flap, vocês vão ver o que é isso depois, que é esse movimento aqui do lado do corpo, mas que nessa fase ali do bebê, de 1 ano e pouco, ele tende a ser movimentos mais junto ao corpo, onde ele tende a mexer as mãozinhas, podendo ser as 2 ou uma, e até direcionado a algum foco de luz, sabe? Mas é um pouco de autorregulação dele. Nessa questão dos movimentos atípicos, você vai perceber muito quando ele estiver perto de outras crianças, seja na sua casa, na sua família, numa creche, onde quer que ele esteja. São movimentos que ele pode coçar a cabecinha, você vai perceber que outras crianças não estão fazendo, na sua maioria. Isso é uma das características do desenvolvimento atípico que a gente precisa ficar bastante atento. Mas calma, mãe, de novo, não é só esse item que, se ele tiver, vai caracterizar o autismo. Mas, de novo, são itens que você precisa ficar atenta de uma maneira geral, se foi falta de estímulo ou se realmente ele está com esse comportamento. Nesse item agora a gente vai conversar sobre comportamentos sensórios atípicos. O seu filho está fazendo algumas coisinhas que talvez estejam lhe incomodando, não é isso? Tem um ventilador na sua casa e ele fica perto do ventilador, olhando para o ventilador fixamente por muito tempo. Ou alguma luz chama muita atenção dele, que ele só quer ir para perto daquela luz e chega lá, fica olhando para ela fixamente por muito tempo. Ou ele pega um carrinho, e de alguma maneira ele já viu que a maneira correta de brincar seria essa aqui, né? Botar no chão e empurrar, mas de repente ele vira esse carrinho e começa a rodar a rodinha do carro por mais tempo, sozinho assim. Enfim, ele fixou nesse comportamento. Tem feito isso? É algo que a gente vai ter que ficar atento, gente. Pode ser inúmeros, podem ser diversos. Eu acabei dando só alguns exemplos aqui. O que ele tem? Ele acorda e vai para algum lugar específico? Tem algum objeto que ele utiliza de maneira diferente do que seria o tradicional? É um dos itens que está na lista que a gente está apresentando para vocês dos sinais de identificação do autismo em bebês. Mais uma vez, não é só esse comportamento que vai diagnosticar o seu filho, mas a soma de pelo menos 5 deles. Fiquem atentos. Nesse item agora estamos falando de engajamento de atenção. Como assim? Independente dele estar gostando ou não da brincadeira, da atividade, do que você está fazendo, ele consegue prender a atenção naquilo ou o tempo todo você tem que estar mudando a atenção dele? Olha a frase que eu falei antes, gente. Independente de estar gostando ou não. Percebe que a criança típica, se ela não estiver gostando, ela tende a não querer prestar atenção e querer mudar e reclamar e falar e chorar. Mas se ela estiver gostando, ela tende a ficar presa naquela situação, naquele comportamento, naquela brincadeira. Na criança típica, ela pode mudar a atenção dela, ela vai mudar a atenção dela, gostando ou não. Olha que interessante. Então, você já percebeu isso em alguma coisa que você estava fazendo, ela está gostando e de repente ela mudou o interesse? É uma parte que a gente tem que atentar. Muitas vezes você tenta achar que é porque a atividade não estava boa, ou que você falou errado, ou que foi... Não. Calma. Pode ser sim um dos sinais
do desenvolvimento atípico, essa atenção não tão longa, essa atenção, essa mudança de atenção independente de. Penúltimo item da nossa lista: persistência em um objeto ou aspecto do ambiente. Eu até tô aqui com uma calculadora. Na verdade, talvez seja mais comum na sua casa ele pegar talvez o controle remoto da televisão. Nessa fase da criança, ela deveria, no desenvolvimento típico, estar querendo explorar o máximo de objetos possíveis. Na hora que ela vê um objeto diferente, ela deveria querer sentir. Às vezes até coloca na boca, sabe? Sente, olha. Apareceu um objeto novo, ela quer também. Já no desenvolvimento atípico, não. Ela tende a querer sempre o mesmo objeto e ficar com ele por horas. E não mostrar interesse em novos objetos, em novas texturas, em novas situações. Então, isso acontece com seu filho. Eu dei o exemplo da calculadora aqui, é o que estava até mais perto de mim para falar, mas talvez com você seja o controle remoto, seja até um celular desligado, seja, enfim, talvez você se identifique aqui e até diga aqui nos comentários qual objeto seu filho pega, mas ele não demonstra interesse por outros objetos. Essa seria a fase que ele deveria estar querendo explorar o máximo de objetos possíveis e não ficar com um só. Nosso último item é a partilha do interesse pelo olhar. Na hora que ele está brincando com o adulto e ele faz alguma coisinha, algo certo, ou comemorou, ou quer que pegue alguma coisa, ele olha para o adulto e olha para onde ele quer. Querendo compartilhar esse olhar, querendo compartilhar essa atenção do que ele estava fazendo ou do que aconteceu. Sabe, ele comemorou algo e a bolinha foi mais para longe. Então ele olhou para o adulto e olhou para a bolinha. É quase uma forma dele dizer: ei, pega aquela bola ali para mim, por favor, que eu tô gostando de brincar. Se não acontece isso, se ele não partilha dessa atenção, se ele não partilha dessa sensação, sabe, dessa interação com o olhar, alguma coisa pode estar acontecendo, pode estar errada, porque pode ser um desenvolvimento atípico. Porque é a forma que ela tem de se comunicar naquele momento, através do olhar. Esse exemplo acho que foi o melhor que veio aqui agora, gente. Tá brincando com alguma coisa, a bolinha foi pra longe dele, ele olha pra você, olha pra bolinha, como se pega ali. Ei, eu gostei da brincadeira, pega ali pra mim. Mas ele precisa compartilhar esse olhar com você. Caso ele queira pegar a bolinha, ficou longe dele, e ele não para de olhar para a bolinha e não pede a você, não interage com você através do olhar dele, é um dos sinais de desenvolvimento atípico que a gente precisa ficar atento. Lembrando, não é o único sinal, não significa que se ele não partilha, ele é autista, mas é um dos itens que o casal, a mãe, o pai, que seja, precisam estar atentos. E novamente, vocês têm estimulado isso? Na hora que ele compartilha o olhar, você vai lá e pega a bolinha e dá ele? Que pode ser que também você não tenha feito. Então, muito do que a gente tem conversado você tem que fazer também. Bom, agora que você conhece toda a lista, e aí a gente tentou fazer de uma maneira bem didática, dando exemplos de tudo, e agora você talvez já seja até possível de identificar comportamentos no seu bebê que possam indicar comportamentos de desenvolvimento atípico. Fica de olho, não perde tempo. A gente já falou sobre isso no primeiro vídeo e vou reforçar aqui. O tempo do seu bebê é ouro. Não espera 6 meses, 1 ano, 2 anos para procurar ajuda, para procurar intervenção terapêutica. Esquece aquela frase que cada criança tem seu tempo e depois ela desenvolve. Não! Se você está com dúvidas, se você percebe alguns comportamentos, começa hoje. Lembra que o autismo é um desenvolvimento atípico. Como assim? Ele pode aprender antes, igual, depois ou até não aprender. Mas o que a gente sabe é que quanto antes ele começar a ser estimulado, as chances do atraso desse desenvolvimento diminuírem são muito maiores. Então não perde tempo, volta lá no primeiro vídeo, assiste esse de novo, revisa todos os itens e vê quais deles se identificam com seu filho. Lembrando que não é só uma única característica, tem que ser pelo menos a soma de 5, mas tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. E olha que legal, se você quer essa lista aqui em PDF, fala comigo lá no meu Instagram, vou deixar aqui o @cadu.lins, e escreve assim, eu quero a lista AOSI, AOSI, e aí eu te mando ela, que aí você também, além dos vídeos, vai ter um documento lá para poder ir acompanhando esses comportamentos. Não esquece de se inscrever nesse canal, a gente está produzindo muito conteúdo bacana para te ajudar pessoas feito você
que estão passando por alguma situação de dúvidas ali e não sabiam onde buscar essas informações. Indica para alguém também que pode estar nessa mesma situação. Afinal, o grande objetivo da gente aqui é que mais e mais pessoas entendam isso e tirem essa angústia de dentro dela, e o que tiver que ser a gente vai ajudando a resolver. Tá ok? Te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!